Bom, na aula passada nós resolvemos um exercício, né, a respeito de qual era o reagente limitante. Agora vamos resolver um outro exercício. No exemplo anterior, vamos lá. No exemplo anterior, até quantos gramas de produto poderiam ser obtidas? Então, quando ele pergunta, né? Olha bem, quando existe essa pergunta, até quantos gramas de produto poderiam ser obtidos? O até quanto sempre é o 100%. Qual é o limite, né? 100%, né? Ah, hoje eu cheguei no meu 100%, né? Então, é o limite, né? Então, quando se pergunta até quantos gramas de produto poderiam ser obtidos, está implícita a ideia aqui de que é 100%. 100%, como eu disse, é o rendimento teórico. Né? Isso daí você calcula a partir da equação química, devidamente balanceada, estabelecendo ali, portanto, as relações estequiométricas. Bom, vamos lá então. Então, até quantos gramas poderiam ser obtidas? Para sabermos até quantos gramas poderiam ser obtidas, eu não posso utilizar aí o reagente em excesso. Olha bem, estou trabalhando agora com rendimento. Quando eu falei de reagente limitante, reagente em excesso, a gente trabalha relações estequiométricas nos reagentes. Agora eu estou falando de rendimento. Eu tenho que estabelecer uma relação estequiométrica entre reagente e produto. Então vamos lá. Para eu estabelecer uma relação estequiométrica entre reagente e produto, não é qualquer um dos dois reagentes que serve. Eu não posso utilizar, portanto, o reagente em excesso, porque ele vai me dar um rendimento teórico acima do que, na verdade, seria possível. Porque quem dita as regras, no caso, é o reagente limitante, porque ele é o que está em menor quantidade. Logo, a reação terminará quando ele for totalmente consumido e vai sobrar o reagente em excesso. Portanto, eu não posso estabelecer uma relação entre reagente em excesso e produto para calcular o rendimento teórico, que é o 100%. Eu tenho que calcular, na verdade, eu tenho que estabelecer, na verdade, uma relação entre aquele, que é o reagente, né, que está em menor quantidade, porque quando ele acabar, acabou a reação. Ou seja, relação entre reagente limitante e o produto. Bom, nós sabemos que a equação química que nós estamos trabalhando aqui é a reação química para a formação da água. Olha que interessante. E nós temos que relacionar o reagente limitante com a água. Olhe bem, reagente limitante é o hidrogênio, como nós descobrimos no exercício anterior, e o produto é a água. Qual a relação estequiométrica? A relação estequiométrica é 2 mols de hidrogênio para 2 mols de água. Perceba que são números, né, idênticos, né? Então você pode, por exemplo, se você quisesse, colocar aí 1 mol de hidrogênio para 1 mol de água. Você não está fazendo o cálculo errado se você considerar 1 para 1, 2 para 2 ou ainda 3 para 3, porque na verdade são relações verdadeiras. Mas vamos colocar aqui, ó, conforme está na equação química já balanceada. Então, 2 mols de hidrogênio para 2 mols de água. Relembrando, qual é a pergunta? Até quantos gramas de produto? Olha bem, até quantos gramas de produto? Então, vamos lá. Eu sei, portanto, que 2 mols de gás hidrogênio está para 2 mols de água. Logo, eu sei que 2 mols de gás hidrogênio equivale a 4 gramas. E 2 mols de água equivale a 36 gramas. Ok? Então, vamos lá. Então, 2 mols de gás hidrogênio está para 2 mols
de moléculas de água. Eu sei que 2 mols de gás hidrogênio equivale a 4 gramas, e eu sei que 2 mols de água equivale a 36 gramas. Ok? Beleza. Vamos lá. 2 mols de gás hidrogênio está para 2 mols de água. Eu sei que a quantidade que nós encontramos de matéria equivale a 2,5 mols de gás hidrogênio. Ele é o reagente limitante e 5 gramas do gás hidrogênio equivale a 2,5 mols. Logo, 2,5 mols irão formar quantos mols de moléculas de água? Obviamente, irão formar, se você fizer a regrinha de 3 aí, irão formar também 2,5 mols de molécula de água. Ok? É isso aí. Vamos lá, então. Eu pedi quantos gramas de produto? Aqui nós encontramos, na verdade, não a quantidade de gramas, mas a quantidade de matéria de produto que a água formava. Eu sei que 2 mols de água equivale, como eu encontrei lá na relação estequiométrica, né, lá na equação química, a 36 gramas de água. Logo, eu devo achar a quantidade em gramas da quantidade máxima de produto que poderia ser formado, que é 2,5 mols, como aqui calculamos. Logo, a quantidade máxima em gramas de produto que poderá ser formada será igual a, resolvendo esta regrinha de 3, 2,5 vezes 36 vai dar, vamos lá, 2 vezes 36, 72, 0,5, né, vezes 36 dá 18, 72 com 18, né, vai dar 88. 2,5 vezes 36, portanto, 88. Aí, 2 vezes x, 2x. 2 passa dividindo, 88 dividido por 2, portanto, serão formados até rendimento teórico, né, 100%, 44 gramas de moléculas de água. Então, até quantos mols de moléculas de água poderão ser formados, considerando o rendimento teórico? 2,5. Isso sendo convertido em gramas, até quantos gramas poderão ser formados aí de moléculas de água? 44 gramas. Esse é o rendimento, portanto, rendimento, vou colocar aqui RT, rendimento teórico. Agora vamos supor o seguinte, que na verdade, vamos supor o seguinte, ó, vamos resolver agora aqui o outro exercício. Vamos lá. No exemplo anterior, até quantos gramas de produto poderiam ser obtidas se o rendimento real fosse, né, de 80%, né, se o rendimento real for de 80%. E aí, como que fica agora? Fica tranquilo, por quê? Nós já fizemos o passo, ó, que para calcularmos o rendimento real, basta apenas considerarmos aí, portanto, aquela equação química que está lá no slide, ó. Aqui, ó. Essa equação química aqui, ó. Rendimento real, rendimento teórico. Olhe bem, o rendimento real é o que nós iremos achar. Essa
equação química, vamos supor então que essa reação, o rendimento da reação é de 80%. Então você vai colocar aqui, ó, 80. Rendimento real, você não tem, nós iremos calcular. O rendimento teórico, quantas gramas? Que foram ou que podem ser obtidas de moléculas de água. Nós calculamos. Dá 44, né? Se eu não me engano, foram 44 gramas o valor que nós encontramos. Para encontrarmos, portanto, o rendimento real, é bem tranquilo. Basta multiplicarmos 80 por 44 e dividir o valor por 100. Deixa eu fazer aqui para ver quantos que vai dar. 80 vezes 44, agora dividido por 100, 35,2 gramas de moléculas de água. 35,2 gramas de moléculas de água, considerando um rendimento real de 80%. Olha que interessante, né? Foram misturados 50 gramas de gás oxigênio e 5 gramas de gás hidrogênio. Descobrimos, portanto, que o gás hidrogênio está em excesso, é o reagente limitante, né? Descobrimos que ele é o reagente limitante, ou seja, o outro, que é o gás oxigênio, está em excesso. Limitante e excesso conforme a relação estequiométrica da equação química devidamente balanceada. Então, quando trabalhamos, para concluirmos a aula de hoje, quando trabalhamos com reagente limitante e reagente em excesso, nós devemos fazer uma relação entre os reagentes. Após isso, nós trabalhamos aí o conceito de rendimento. No exemplo anterior, até quantos gramas de produto poderiam ser obtidas? Nós temos que considerar, então, uma relação reagente-produto para conseguirmos calcular a quantidade de matéria, mols, e também a quantidade em gramas, convertendo mol em gramas, né, de produto que poderiam ser obtidos. Mas perceba que existem duas situações: 50 gramas de gás oxigênio, 5 gramas de gás hidrogênio. Nós iremos utilizar, portanto, aí qual relação, né? Qual dos reagentes? O reagente que for o limitante, porque é aquele que será consumido primeiro, é aquele que vai limitar a formação de produto, que é o gás hidrogênio. Foi isso que fizemos e calculamos, portanto, o rendimento teórico. Perceba que no exemplo anterior da outra aula, nós também calculávamos o rendimento teórico. A única diferença é que você poderia utilizar qualquer um dos dois reagentes, porque lá a gente não estava trabalhando com a noção de excesso e limitante. Portanto, aqui no segundo exercício, nós calculamos o rendimento teórico. E para isso, né, como tem um reagente que está em excesso e o outro está limitando a reação, o reagente limitante, nós devemos utilizar não os dois, mas o reagente limitante, que mais uma vez, eu digo, é o gás hidrogênio. Só que vamos considerar, porque o rendimento teórico ele trata de uma reação química com rendimento de 100%. Até quantos gramas? Nós estamos falando, portanto, de 100%. O máximo, porque nada se cria e nada se perde. Você parte de uma quantidade máxima de massa de reagentes e você vai obter uma quantidade máxima de produtos, conforme, né, obviamente, a equação química. Nada se cria, nada se perde. Então, o máximo ele é 100%. Isso é o rendimento teórico. Só que, como eu disse, no laboratório, na realidade, a vida nem sempre é bela, né? Então, nem sempre você coloca lá as quantidades de reagente e, a partir delas, será obtido, né? Todo o reagente será convertido em produto. Isso não acontece. Então, geralmente, as reações elas não têm rendimento de 100%. Vamos supor que nessa equação química o rendimento seja 80%. Então, para isso, basta calcularmos o rendimento real.
Nós sabemos que o rendimento da reação é 80%. O rendimento teórico, se eu não me engano, deu 44%. Então, a partir daquela relação matemática que nós vimos agora há pouco, nós obtivemos ali o rendimento real. Ok? Eu poderia perguntar também o rendimento da reação. Né? Você calculou o rendimento teórico. Vamos supor que eu poderia dizer assim, que na realidade foram obtidos tipo 22 gramas de produto. Foram obtidos 22 gramas de água. Ao invés de dar o rendimento da reação, eu poderia perguntar qual é o rendimento da reação. Porque nesse exemplo aqui, ó, no terceiro exemplo, eu dou o rendimento da reação. Mas eu poderia perguntar ele. Vamos supor que em uma outra situação, eu poderia dizer qual é o rendimento da reação se o rendimento real é 22 gramas. Eu não estou pedindo o rendimento real, eu já estou dando ele. Então, bastaria você dividir o rendimento real pelo rendimento teórico, vezes 100. Eu coloquei aqui 22 gramas para o cálculo ficar simples. Né? Se o rendimento for real, então o rendimento real é 22, dividido pelo rendimento teórico, que nós encontramos que é 44, 22 dividido por 44 é 0,5, vezes 100, então o rendimento da reação seria 50%. É uma outra forma de nós problematizarmos aí, a partir da relação estequiométrica.